Veja o versículo 11 que diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Aqui no versículo 13, isso é refletido mais uma vez. Versículo 12, viu Deus a terra e eis que estava corrompida. A ênfase dos versículos 11 e 12 é a corrupção da terra. A corrupção moral da terra por causa da humanidade. E o versículo 13 reflete isso mais uma vez, dizendo: porque a terra está cheia da violência dos homens. E ele prossegue: eis que os farei perecer juntamente com a terra. Nós dissemos na semana passada que existe uma conexão, existe uma relação entre o comportamento moral do homem e a natureza. Existe uma ecologia teológica, ou uma teologia ecológica. É interessante observar isso na Sagrada Escritura. A natureza sofre o impacto da conduta humana. Quando o homem desobedece a Deus, a natureza sofre. Quando o homem desobedece a Deus, a natureza é impactada. Nós vemos isso aqui. O homem desobedeceu a Deus e Deus então puniu o homem e puniu a terra também, contaminada pelo homem. Nós vemos em Gênesis 3. É a primeira ocasião em que isso acontece, voltando um pouquinho as páginas da Bíblia, você percebe isso. Em Gênesis 3, nos versículos 17 a 19, o texto diz assim, Gênesis 3, 17 a 19, e a Adão disse, vejam aqui o resultado do pecado de Adão, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra. É curioso. Não é Adão que é amaldiçoado aqui, mas é a terra. Maldita é a terra por tua causa. A sua conduta afeta o meio ambiente. A terra é afetada. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra produzindo coisas ruins. A terra amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Isso se repete em Gênesis 6, a terra é punida por causa do pecado dos homens daqueles dias. Quando nós olhamos para Romanos 8, os irmãos devem ter familiaridade com esses textos. Os irmãos devem aprender teologia no sermão. Romanos 8 menciona esse mesmo problema ainda hoje, Romanos 8, 20. Veja na sua Bíblia esse texto importante, grife na sua Bíblia, Romanos 8, 20. Veja o que diz aqui, o texto fala, pois a criação, toda a terra, todas as coisas criadas, a criação está sujeita à vaidade. A criação, diz o texto, está sujeita a um destino vazio, a nulidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade, à inutilidade. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Por que a natureza geme? Por que a natureza sofre angústias até agora? Por causa da corrupção da humanidade. O pecado humano fez com que a natureza fosse amaldiçoada. Deus sujeitou a natureza à vaidade, à nulidade. E ela padece agora por causa do pecado humano. O problema maior da ecologia não é a poluição, não é o desenvolvimento tecnológico. O problema maior da ecologia é o pecado humano. O pecado humano faz com que a terra sofra. Faz com que a terra padeça, e isso acontece como juízo de Deus. É por isso que na nova criação, quando houver a palingenesia, na linguagem do apóstolo Paulo, quando houver a restauração de todas as coisas, a natureza não vai sofrer mais. Então nós temos um quadro de uma natureza redimida, em que animais selvagens pastam juntos, sem que haja morte, em que as crianças brincam junto à toca de animais perigosos e não são feridas, em que a terra produz em abundância, em que há paz em toda a criação de Deus, mas isso é algo reservado para o futuro. Agora a natureza é atingida pelo pecado, e Gênesis 6 mostra isso mais uma vez, a terra sendo punida agora pelas águas do dilúvio por causa do pecado humano.